Oi, vocês! Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, mas mais do que isso, sobre a postura do Vojvoda até aqui, diante desse início de campeonato e como tem muita ponta solta no meio disso tudo. Para começar, eu quero, obviamente, pedir seu like, seu hype, que é muito importante pra mim, e por favor, para você se inscrever, que estamos oficialmente muito próximos de marcar 30 mil inscritos neste belo canal, então por favor me ajuda, que não custa nada, você já assiste, é só se inscrever para me ajudar, fechou? E lógico, para reforçar que a Insider segue como patrocinadora desse canal e que eu tenho um cupom Gabriela Brino para te dar até 20% de desconto se você é cliente novo e 10% para você que é cliente que já conhece a marca, mas está namorando alguma coisinha, o cupom também vale para você, tá? Eu tô com o meu Perfect Top, que é um forrinho duplo para você que não gosta tanto de usar sutiã, ele é perfeito, ele tem um super caimento e fortalece direitinho aqui embaixo, tá? Não deixa nada fora do lugar, mas mais do que isso, ele não fica transparente, tem o branco e o preto, eu peguei o pretinho, e ele é ótimo e atemporal, dá pra você usar na academia, no seu dia a dia, como você quiser, a Insider segue por aqui, fechou? Bom, vamos lá. Eu acho que o jogo de ontem tem bastante coisa pra gente conversar, sobretudo a questão de substituição. Eu assisti o jogo do estádio, tá? Eu acho que isso faz bastante diferença pra quem acompanhou o Santos de casa e do estádio. Eu consigo sentir um pouco mais as coisas e principalmente ver o retorno da torcida de imediato sobre algumas circunstâncias do jogo. Falando nisso, eu acho que o Vojvoda se protege muito pouco sobre tudo que acontece e envolve o jogo do Santos. Diante do contexto que ele está inserido e agora nesse momento de maior pressão geral, né? Inclusive já estão chegando perguntas nas coletivas ao Marcelo Teixeira sobre possibilidade de balançar cargo e tal, o que pra mim é um pouco fora da realidade, tá? Acho que é muito cedo pro ano, pensando que é início de Paulista, daqui a pouco começa o Brasileirão. O Santos realmente começou em baixa no Paulista, mas não chegou nem perto do que os reforços prometidos até aqui. Então o Vojvoda tá fazendo o que dá com o que tem, não tá se dando tão bem também por conta das escolhas em relação a time titular ou substituição, mas mais do que isso, o principal é a falta de material humano, já confessado inclusive pelo próprio Marcelo Teixeira na zona mista desse jogo contra o Red Bull Bragantino na Arena Corinthians. E eu vejo o Vojvoda cada vez se expondo mais, não necessariamente para provar seus pontos, né? Porque ele tem também essa questão de visão diferente, e ele que é o técnico, ele entende muito mais do que eu, óbvio. Mas me estranha como ele não se arrisca mais, já que ele está garantido no cargo, isso já foi garantido pelo Marcelo Teixeira, internamente as coisas estão tudo bem, eu vou direto apurar para ver se está tudo certo nos treinos, tem algum clima estranho, coisa do tipo, e não, ele está garantido, ponto, então eu não consigo entender o porquê que ele não se arrisca mais e não tenta mais um pouco alguns pontos para mim bem óbvios, né? Por exemplo, o jogo de ontem ele começou com o Mike, mas ele levou o JP Sherman pro banco, e o JP Sherman tá indo muito bem no sub-20, então por que não se arriscar, sabendo que a torcida ia apoiar isso também? Eu acho que esse é o principal ponto de discussão, né? Além do se arriscar pelo óbvio, né? Já que o Mike é um cara de baixo rendimento, não ficar só pela hierarquia do Mike à frente do JP Sherman, mas surpreender, testar, consequentemente, que é uma coisa que ele tem feito bastante, rodar esse time para entender o que vale e o que não vale. E ele volta a utilizar os mesmos nomes. Então, por exemplo, o Lautaro é um nome batido já na torcida, não é um cara que rende, a não ser se realmente for para ser sem a bola, tentando pressionar a saída de bola do Bragantino. E ontem não foi o caso, né? Ontem foi o caso de um jogo bem mais equilibrado, um Santos com a bola, mas também cedendo a bola para o Red Bull Bragantino. Então o Santos nem teve tanto esse apreço no ataque de pressionar a saída de bola para já entrar com o Lautaro. Então por que não usar o Miguelito no Lautaro? Ontem o Miguelito foi titular, óbvio, mas sei lá, o Robinho Júnior no Lautaro, que é um nome que também direto a torcida pede nas arquibancadas, eu sei, precisa ser balanceado esses pedidos, não tô falando pra ele comprar todas as ideias, mas por que ele não se arrisca e se expõe mais, colocando o Lautaro sabendo que é um jogador irregular, do que o Robinho, que está em tempo de errar mais do que acertar e consequentemente testar, se era um jogo contra o Red Bull Bragantino, que é um time chato, mas ainda assim o Santos conseguiu se impor com os treinos e com as estratégias do Vojvoda, principalmente na primeira etapa. Então tem muitas coisas que ficam pipocando na minha cabeça, né, do óbvio pelo óbvio. O Zé Ivaldo, por exemplo, o Luan Pérez está aí quicando nessa posição já faz tanto tempo, e o Zé Ivaldo já tinha cometido um erro mais grave em um dos jogos, ele foi salvo pelo Brasão naquele pênalti, no jogo seguinte, Zé Ivaldo titular de novo, sendo que ele já estava com planos e observando o Luan Pérez, que só foi colocado contra o Red Bull Bragantino. Por que ele se expõe tanto por esse tipo de jogador, se ele tem opções, mesmo que limitadas,
Ele não se desprende dessas convicções absolutas dele e, consequentemente, não consegue tornar o trabalho dele um pouco mais leve para ele próprio. Então, assim, eu não consigo entender como ele não se protege, cedendo um pouco ao que a torcida quer ver, consequentemente, né? Mas também pelo trabalho de nomes novos, essa rotatividade de fato acontecer em cima de nomes mais jovens, né, também. Como eu falei, Miguelito titular foi uma surpresa muito grata nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, porque foi o único lúcido, o único que conseguiu realmente levar perigo, quem ficou com a bola parada e conseguiu se dar bem com a bola parada. Pode ser aí um jogador pedindo espaço e realmente ele compre a ideia para próximos jogos, né? Então, esse foi um nome que deu super certo, ele se arriscou nesse sentido positivo e, lógico, se respaldou em todo o restante do time. Mas ele já viu que deu certo o Miguelito, por que ele não solta mais essas cartas, essas opções, para ele próprio se proteger e, consequentemente, ver se rende, se não rende? Porque se não der certo, a torcida não vai pegar no pé, a torcida não vai pedir a demissão desse treinador, porque já está garantido mais do que nunca de que está todo mundo muito fechado com o Vojvoda. Tem uma parcela mais pontual, óbvio, pedindo a saída, enchendo o saco nas redes sociais, mas é uma minoria, realmente minoria. Então ele já está garantido, já iniciou o ano, já está fazendo parte desse planejamento. Por que ele não se expõe menos, se protege mais e usa mais esses nomes? Queria trazer esse ponto de discussão, porque ontem o Miguelito para mim foi um ponto que deu muito certo, e aí ele erra tirando de cara o Miguelito. A primeira substituição dele depois do Arão, né, que sentiu e acabou entrando o Schmidt no intervalo, mas ao longo do segundo tempo, o Miguelito acabou sendo essa primeira opção dele. E de novo, eu acho que o Miguelito, beleza, até realmente era um ponto de observação dentro do jogo, porque ele rende menos do que no primeiro tempo. Mas tinha o Lautaro, e o Lautaro não fez nada, mas assim, nada com força. Então por que o primeiro ponto dele é sempre recuar, sempre ser receoso com alguns pontos do time e em outros zero? Por que ele não tem nenhum receio de expor o Lautaro se o Lautaro tá péssimo? Por que não dá mais tempo pro Miguelito, mesmo que ele se desgaste um pouco mais? Se ele tá bem, ele poderia ter mudado o jogo se tivesse mantido em campo. Então, assim, pontos de discussão apenas, mas me chama a atenção como ele não se arrisca, como ele não se protege, colocando o que a torcida quer ver a, sei lá, passar por cima de suas convicções, ou de suas avaliações, ou da sua visão de jogo. Isso me intriga muito e eu queria ser uma mosca para entrar dentro da cabeça do Vojvoda e entender essa parte toda. Dito isso, temos algumas atualizações além de jogo, que é a situação do Rony. O Rony voltou a ser procurado pelo Santos, tá? Fiz uma confirmação de dois lados, tanto do Atlético Mineiro quanto do Santos, e o Santos voltou a tentar o Rony e está bem otimista, tá? Porque agora chegaram os jogadores no Atlético Mineiro, o que o impasse inicial era o São Paulo não liberar justamente por falta de peças, chegaram peças por lá e realmente tem muita chance agora dessa situação do Rony andar, tá bom? O Santos está ainda negociando, essa negociação ainda está em aberto, mas os lados estão muito otimistas e o São Paulo não vai barrar dessa vez, porque chegou gente por lá. Então o Atlético Mineiro não vai dificultar essa negociação. Qualquer novidade eu volto aqui para falar para vocês, mas hoje a notícia é de que o Rony voltou a ficar quente no Santos, tá? Não está necessariamente avançado, encaminhado, contratado, mas tem uma conversa em andamento quente, para que as coisas comecem a avançar e o Rony chegar ao Santos de repente. Quero entender e vou apurar isso, tá? Se estão nas mesmas bases de valores, mesmo tempo contratual inicialmente já estipulado, ou se o Santos vai tentar diminuir esse tempo de contrato e principalmente a parte de investimento. Mas o Santos está começando a reaquecer o mercado, sabendo e reconhecendo que falta peça. E o Marcelo Teixeira disse isso ontem na Zona Mista, espero que na prática eles realmente levem isso em consideração, porque o Vojvoda está trabalhando com o que tem, mas não está conseguindo entregar nem perto do que ele pode se ele tivesse qualidade nos três setores, um pilar dentro desses setores. Agora o Santos perde o Arão, provavelmente, que sentiu a panturrilha, ainda não saiu a situação dele de exame de imagem, lesão ou coisa do tipo, tô em cima também. Qualquer novidade, acompanha meu Instagram, que é Gabs Brino, e meu Twitter também. E é isso, acho que eu consegui falar de tudo. Queria ouvir sua opinião sobre tudo, sobre essa primeira parte. O que você acha dessa situação do Vojvoda e por que ele não compra essas brigas pessoais dele mesmo para se proteger, ao invés de ficar se expondo com um homem que não vale a pena. Fechou? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Repito, por favor, não esquece de se inscrever. Por favor, não esquece de se inscrever. Deixa o like, deixa o hype, tá? Na parte dos comentários, desliza pro lado e deixa o seu hype pra mim, que é muito importante pro YouTube entender que vale a pena entregar meus vídeos por aí, tá bom? Muito obrigada. Reforçando a Insider também, cupom Gabriela Brino, 20% de desconto para novos clientes. Então, se você quer conhecer mais da Insider, aproveita, porque tem muita peça bonita, tem coleção nova chegando, tem novos benefícios com outras roupinhas que estão chegando também.
E lógico, se você já é cliente, tá namorando alguma pecinha de vestimenta. Aliás, eu deixei um instante. Calcinha, desculpa, as cuecas com corte. Ah, meu Deus, as calcinhas com cortes laser. Maravilhosas, tá? Não marca no corpo, principalmente roupa de academia, que é o principal. E mais do que isso, ela é muito confortável. Eu uso ela pra tudo. Não uso apenas pra academia. E ela é bem fininha, ó. De corte também, não machuca, não intriga. É uma delícia no corpo. E mais do que isso, ela não marca, tá? Virou minha paixão das peças Insider. Estou usando muito, muito mesmo. Deixa essa indicação para a mulherada, tá bom? É isso, queridos. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima.